Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, a mais um webinar da Vector. A gente chegou à nossa 11ª edição e acho que até para comemorar, mais de 10 episódios que já foram ao ar aí, a gente vai fazer para vocês a apresentação da nossa última pesquisa parlamentar. Então, para quem não sabe, a Vector, no início desse ano, inaugurou a sua nova área de análise, que é chefiada pelo cientista político Leonardo Barreto, nosso diretor da área. E o nosso objetivo é justamente a gente conseguir auxiliar as tomadas de decisão de curto, médio e longo prazo dos nossos clientes com dados, Então, as pesquisas parlamentares, esse ano a gente já está na 2ª edição, foi uma pesquisa encomendada pela Necton, e o que a gente tem visto é que dentro desse período de mudanças, tanto com relação à pandemia, quanto outros pontos relacionados a fim do mandato do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados, reforma tributária, sucessão do Davi Alcolumbre no Senado. Então, são muitos elementos para serem organizados e as pesquisas têm nos dado respostas que têm sido bem assertivas, inclusive. A primeira pesquisa que a gente conduziu no mês passado apontou, por exemplo, que o tema privatização da Eletrobras não entraria no radar do Congresso Nacional ainda esse ano. E a gente teve uma confirmação desse mesmo tema nessa semana pelo próprio presidente Rodrigo Maia. O próprio apontamento sobre a disponibilidade do Congresso Nacional em votar a reforma tributária também já foi algo que foi nos dado como resposta na primeira pesquisa, ou seja, nossos clientes já tiveram acesso a essa informação em primeira mão. Então, eu queria passar a palavra para o Leonardo. Leonardo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho que você tem conduzido nessa área e, por favor, pode ficar à vontade e obrigada mais uma vez pelo trabalho com a gente. Mariana, eu que agradeço, inclusive a apresentação generosa. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer poder estar aqui para a gente conversar sobre esse ambiente de decisões que hoje existe no Congresso Nacional. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu era professor e ainda conservo bastante do caguete de professor, que o objetivo da ciência política é mensurar o fenômeno político. A gente tem que ter capacidade, inclusive, de quantificar o fenômeno político, que é um tipo de coisa que está numa pesquisa, por exemplo, de intenção de voto, de aprovação. Você está ali quantificando, e especialmente no mundo onde os CEOs das empresas são todos engenheiros, quase, você ter números para apresentar, para ajudar a tomar decisões, também para monitorar o resultado das ações, é algo fundamental, é algo muito importante. E essa pesquisa, que vocês vão ver, é um esforço grande nesse sentido. Eu tenho experiência de pesquisas parlamentares desde 2011, a gente tem uma série de pesquisas com o Congresso, desde o início do primeiro governo Dilma, vejam só, e isso nos ajuda a entender o seguinte: o que cada dado significa, porque como você não tem pesquisas similares, não apenas no Brasil, mas assim, você não tem pesquisas similares no mundo sobre tendências de decisão do Congresso por tema, numa sequência grande, num período de tempo grande, você não tem nem como que comparar. Então, a pesquisa ela tem que construir os parâmetros dentro dela mesma. Então, por exemplo, a gente vai ver a nota aqui do Bolsonaro. Essa nota é boa ou é ruim? Olha, eu vou responder essa pergunta fazendo uma avaliação de quando a Dilma tirou essa nota, milhares de anos atrás, foi numa semana que ela perdeu 2 votações, a votação do Código Ambiental e a Lei Geral da Copa, olha só, no milênio passado. Então, isso significa que o Bolsonaro está perto de um parâmetro no qual ele não tem controle sobre o que sai do Congresso. Então, enfim, é esse tipo de coisa. Vocês podem fazer perguntas, essa reunião ela serve para a gente fazer um bate-papo, inclusive perguntas de ordem metodológica, não tem problema nenhum. A gente sabe que a validade da pesquisa está muito atrelada ao rigor metodológico com o qual ela é feita. Então,
eu vou começar aqui a projetar para a gente ir logo para as vacas frias. Tá? As nossas pesquisas, eu acho que está todo mundo vendo aí, tá? Não está, Mari? Então, beleza, vamos lá. Vamos logo... Assim, as nossas pesquisas parlamentares, normalmente a gente faz entrevistando 200 deputados, 200 parlamentares, presencialmente. Por telefone, essa é uma pesquisa muito mais difícil, né? Então, a gente entrevistou 45 parlamentares, mas sendo todos líderes ou vice-líderes. A ideia então, uma opinião mais qualificada. A gente entrevistou 35 deputados federais e 10 senadores. Uma coisa importante sobre a questão amostral é a seguinte: não existe uma base parlamentar formal no governo. Então, você não consegue fazer uma estratificação da amostra dizendo assim, olha, essa turma aqui é base, essa turma aqui é não alinhado, essa turma aqui é oposição. Então, você tem que fazer mais ou menos um recorte arbitrário. E aí, nesse recorte arbitrário, né, os partidos que votam sistematicamente contra o governo, que acabam sendo os partidos mais da esquerda, correspondem a 27% do ambiente, né, do Congresso Nacional, enquanto que a base, aqueles que podem ou não votar com o governo, e aí a gente vai usar uma categoria aqui na pesquisa, base/independentes, corresponde a mais ou menos 70%, 73%, por aí. E a gente usou essa estratificação para pesar os resultados da nossa pesquisa, tá bom? A gente tem aqui uma lista dos deputados entrevistados, temos também uma lista dos senadores entrevistados, depois vocês podem ter acesso a esses nomes, mas vamos logo para os dados, tá? Essa é a segunda pesquisa que a gente faz nesse modelo, né? A primeira a gente fez em julho, né? E agora a gente fez as entrevistas entre o dia 29 de julho e 3 de agosto. E aí a gente vai poder comparar o que aconteceu nesse mês, né? Numa escala de 0 a 10, como é que você vai avaliar a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o Congresso? A gente tem aqui uma estabilidade, média 4,4 em julho, média 4,3 em agosto. E aqui é interessante porque a melhor maneira de você analisar esse gráfico, isso aqui é a distribuição das notas, né? A distribuição, 6,4% deram nota 0, 2,1% deram nota 1 e assim vai. E assim vai. Eu sempre falo assim, olha, pensa nisso aqui como uma gangorra, né? O eixo da gangorra é essa linha tracejada e vê para onde que ela está pesando, né? O presidente ainda tem avaliações mais negativas do que positivas. O que isso significa? Embora na base e entre os independentes ele tenha uma nota 5,6. Isso significa o seguinte, que aquele esforço de aproximação do Congresso, ele ainda está no início, né? Ele ainda não ajudou o presidente a consolidar uma base, enfim, nos moldes do sistema de presidencialismo de coalizão clássico. A segunda coisa, como eu disse na introdução, é que essa nota não garante para o governo controle sobre o que vai sair do Congresso. Tá? E isso aqui vai ser muito importante, especialmente quando a gente for ver as notas lá da reforma tributária. Então, o governo manda, mas ele não tem controle sobre como vai sair. Eu até acho que, nessa onda de dizer as coisas, né, novo normal, talvez o novo normal desse presidencialismo de coalizão do Bolsonaro é o seguinte, olha, ele tem condições para não ser impeachmentado, ele tem poder de veto de algumas coisas, como, por exemplo, essa semana fez algumas MPs que ficaram com texto ruim, né, caírem. Então, ele tem poder de veto, mas ele não tem controle sobre a agenda. Isso ainda é Congresso. Então, eu acho que talvez essa seja
o novo normal do presidencialismo de coalizão, pelo menos isso é o que as primeiras pesquisas estão indicando. É claro que esse processo está no início e pode evoluir. Bom, de uma maneira geral, a agenda econômica do governo Bolsonaro é correta? A gente teve uma evolução importante aqui. 43% no final ali de julho, né, disseram sim, eu concordo. E agora foi 58%. Então, a gente teve um aumento importante, um aumento especialmente entre os partidários do presidente ou independentes, né, base independente. Aliás, o aumento foi todo em cima desses caras, porque na oposição ninguém concordou com essa frase. E aqui, isso vai dar um sinal de que a percepção de que a economia melhorou é um sentimento forte dentro do Congresso. Isso vai aparecer em outras perguntas, tá? Como a gente vai ver aqui. O senhor concorda ou discorda da frase? De maneira geral, sem disciplina fiscal não é possível recuperar o crescimento econômico. Essa é a pergunta civilizatória, né? A pergunta mais civilizada, aliás, que mede o índice de civilização do Congresso. E aqui a gente também teve um aumento, né? O geral aqui de 74, aumentou para 80. E essa pergunta ela é super importante, porque você tem aí iniciativas de furar o teto, né? Que estão rondando o Congresso Nacional. Então, enfim, se isso acontecer, isso tem que estar muito bem justificado, porque você vai ter que contrariar perto de 80% dos parlamentares que consideram que esse é um princípio inegociável de um processo de recuperação econômica. A terceira você está otimista em relação à economia em 2021? Aqui também a gente vai ter um aumento de 47% no mês passado para 60%. Eu entendo que essa sensação, aliás, são duas hipóteses que eu formulei para explicar isso aqui. É claro que são hipóteses que precisam ser testadas, mas as próprias pesquisas de popularidade do presidente Bolsonaro dão a indicação que essas hipóteses podem fazer sentido. A primeira hipótese no momento que você está jorrando dinheiro para as bases eleitorais, né, os deputados e senadores que estão lá na base estão sentindo o efeito positivo do pagamento desse Corona Voucher. Então, isso, por exemplo, vai gerar, essa é uma hipótese da Vector, um dos maiores índices de reeleição para municípios que a gente já encontrou na história do Brasil, né, porque a gente vai ter um índice de satisfação muito grande em função da grana e da forma como essa grana está ajudando os municípios a gerar, a manter a sua economia. Tá? Mas, enfim, isso é uma conversa para um outro momento. Mas, de toda maneira, os deputados e senadores podem estar sentindo, né, uma melhora de humor e aí refletiram nisso aqui. E a segunda é que os deputados e senadores estão tendo contatos com indicadores de melhoras do ambiente da economia, embora a situação ainda seja perto de trágica, né? A gente sabe que a situação é muito ruim, mas, de toda maneira, os deputados e senadores estão reagindo com um pouco mais de otimismo em relação ao ambiente econômico. Isso melhorou nas duas perguntas sobre o assunto. Bom, aí a gente entra numa série onde a gente testa a credibilidade de alguns atores políticos. Isso é muito importante. Quando a gente está avaliando o ambiente político, a gente, claro, pergunta assim, vem cá, o Congresso tem agenda correta? E a segunda pergunta e ele tem capacidade de executar essa agenda? E essa questão da capacidade de executar a agenda, ela passa, claro, por você medir o tamanho da base, mas ela passa também por você medir a credibilidade dos interlocutores do governo no Congresso. Né? E aí é nesse aspecto que a gente faz essa pergunta de confiança. O quanto o Congresso confia no ministro da Economia, no caso aqui, o nosso Paulo Guedes. Né? Bom, ele teve uma redução da nota, né, de 5,7 no mês passado para 5,2 nesse mês. Lembra de fazer a gangorra. Né?
embora a gente tenha tido uma distribuição mais uniforme das notas, né, na escala entre 0 e 10. O que eu quero dizer é o seguinte, na base independente foi de 6,5 para 6,3, na oposição é que caiu muito. Então, o Paulo Guedes, acho até com o seu estilo, com o seu jeito, ele tem uma tendência sempre a polarizar o ambiente no qual ele discute, né? Isso aconteceu ontem, em entrevistas com investidores internacionais, enfim, comunidade internacional, aconteceu na audiência pública, né? Embora ele tenha sido muito cortês com todos, é muito claro que se você jogar a isca, o Paulo Guedes ele entra num discurso de polarização muito forte. Bom, essa média significa o quê? Significa que ele tem que trabalhar, né? Ele tem que... Isso é uma coisa que nós estamos falando aqui, o governo tem que tomar conta da sua narrativa econômica, né? De repente, usar como parâmetro o ponte para o futuro, né? Que o Temer fez lá, que é o quê? É você chamar todo mundo e dizer, olha, o nosso caminho é esse aqui, as nossas prioridades são essas, no longo prazo é isso aqui que a gente tem que fazer, etc., para você dominar o ambiente da narrativa econômica, né? Eu acho que essa falta de confiança no Guedes, ela tem muito a ver com essa sensação de que corre solto, né? E aí parte daqui, o governo não sabe fazer, vai mandar daqui a 15 dias, né? Essas coisas que já se fala muito sobre o governo. Avançando, a gente pergunta sobre o presidente do Banco Central, Campos Neto, e ele tem uma boa credibilidade. Olha só, a média entre base independente 7,1, é uma nota muito boa, né? E a nota dele praticamente estável, né, do mês passado para esse. Então, o presidente do Banco Central é uma figura que conta com muita confiança do Congresso. Agora, o campeão mesmo é o nosso Tarcísio de Freitas, que não foi testado no mês passado, essa foi a primeira vez que a gente colocou o nome dele na pesquisa, média de 7,1, e olha, entre a base e os independentes, 8,3. Ou seja, aquela sensação de que o Tarcísio é uma estrela política em ascensão, pode botar sua ficha aí, porque é isso mesmo. É uma estrela política em ascensão. E se a eleição não fosse agora, se o Bolsonaro não tivesse reeleição agora, muito provavelmente ele seria um nome aí que estaria sendo cogitado, né? Isso é muito importante. E, por último, uma pesquisa que eu sei, um nome que interessa a todos, que é o do general Luiz Ramos, responsável pela relação entre o governo e o Congresso, que está com 5,1. Precisa estudar para passar de ano, né? A gente sabe que o nosso amigo já vivia uma crise, né, antes da pandemia, em função daquelas discussões, aqueles debates sobre o orçamento. Enfim, ele tem um suporte político para continuar, eu acho que é isso que a pesquisa diz, mas ele precisa se cuidar, ele precisa tentar entender como melhorar. É claro que essa função, né, do interlocutor, ele é um cara que sofre muito as consequências das ações do próprio presidente. Mais ou menos o que acontecia na Dilma, né? A Secretaria de Governo, eu não sei se era o nome, mas assim, o ministro que fazia a interação com o Congresso, ele sempre, aquela cadeira era uma cadeira de triturar a gente, né? Porque como ela se relacionava mal com o Congresso, o ministro acabava pagando o pato, né? Vocês se lembram, os mais antigos, né? O Luiz Sérgio era chamado de garçom, né? Ele só anotava. E aí depois a Ideli também ficou com uma reputação péssima no Congresso. Então, assim, esse ministro aqui, o Ramos, sempre vai sofrer um pouco dessas idas e vindas, né, do Congresso, embora ele tenha que usar aqui as suas qualidades pessoais também para trabalhar essa nota. Bom, vamos entrar agora na agenda mesmo, né? Especialmente na reforma tributária, que é o que está agitando a turma. Olha só,
Você acredita que a reforma tributária será aprovada em pelo menos uma das casas neste ano? Sim, no geral, era 61% há um mês atrás e 64% nessa semana. Duas informações importantes aqui, pessoal. Primeira informação. A gente sabe, essa pesquisa aqui, essa primeira, ela foi feita antes do governo apresentar sua proposta. E a gente sabe que depois que o governo apresentou, houve uma onda de resistência na sociedade, especialmente no setor de serviço, mas isso acabou pegando outros setores também, que foram correndo aos deputados, né, manifestar suas preocupações a respeito da reforma. Aí, é muito interessante observar a reação do Congresso depois dessa primeira onda de reações. E o apoio à reforma não diminuiu, né, permaneceu estável. Ou seja, se havia dúvida de que o Congresso está falando sério quando diz que quer fazer reforma, para mim essa dúvida não existe. Tá? Eu acho que está consolidado aqui. Pode até não acontecer nesse ano, mas que existe uma disposição de tocar, eu acho que não há dúvida em relação a isso. A segunda questão é a seguinte, olha, vejam aqui, principalmente aqui no último mês, que não há diferença entre os índices de oposição base independente. É engraçado porque esse recorte governo-oposição não vale para a reforma tributária. Isso valia para a reforma da Previdência, mas para cá não vale. E por quê, pessoal? Porque, aliás, a Vector tem dito isso desde o princípio, a reforma tributária é um movimento de governadores, né, que construíram via a PI e via o deputado Baleia Rossi um acordo que tem, na sua essência, uma mudança institucional que era a mudança que trava a reforma desde o final dos anos 90, que é cobrança de ICMS no destino, né, e fim da guerra fiscal. Os estados pobres vão poder recompor receita, porque vão cobrar ICMS no consumo, e os estados ricos, com o fim da guerra fiscal, voltam a atrair mais investimentos. Enfim, essa é a mudança institucional. E aí, o que acontece? Se a pressão é de governadores, aí passa a não ter cor partidária. É claro que, em alguns momentos, isso aqui vai aparecer. Né? Então, ontem o Freixo disse, eu sou contra aumento de imposto sobre livro e tal. Né? E aí, de repente, a esquerda pode colocar isso como uma imposição para ela fechar e tal, embora seja uma questão um pouco menor. Menor que nunca seja importante, né? Mas assim, no imposto total da reforma. Mas não existe recorte aqui, oposição ao governo. Né? O que mostra que as forças que estão operando para a reforma tributária são diferentes. Eu acho que as assessorias elas têm que tomar muito cuidado, dizer assim, essa é a reforma do Maia, é o Maia que está tocando. Não é. Tá? Não é. O Maia, ele é o mensageiro, né? O mecânico ali do carro, mas quem patrocina esse processo claramente são os governadores. E eu acho que isso vai estar muito claro aqui. A gente perguntou para eles, vem cá, na sua opinião, qual a reforma tributária tem mais chance de avançar? Uma limitada, como o governo propôs, ou outra mais ampla, como está na PEC 45 e na PEC 110? Veja, o Congresso não teve dúvida, 76,3% na ampla, né? Em alguma possibilidade ampla. E qual é a principal hipótese aqui? Na proposição limitada, o governo não contemplou os interesses dos estados. O Guedes disse isso na audiência pública, né? Assim, eu sou um federalista, eu nunca mandaria isso, etc. Né? Mas aí a gente percebe a força que tem essa questão do ICMS como combustível para a realização dessa reforma. Né? Aí aquela história, então por que o governo propôs? Né? Essa é uma pergunta válida. Quem assistiu à entrevista do Tostes
e da Vanessa Canado, depois da apresentação da CBS, especialmente no caso do Toches, ele listou lá 7 itens que ele está discutindo com secretários estaduais de Fazenda e prefeitos, já para a implementação do IDS, que está na 45. Então, assim, o governo sabe, né, que é a proposta do IBS que tem força. Né? Agora, eu acho que o governo poderia ter 2 intenções, ou 3, enfim, mas eu vou forçar 2 aqui. A primeira delas, o governo quis ganhar tempo. Né? Enfim, ele não está com as propostas desenhadas, embora diga que esteja. Na audiência pública, acho que houve até um certo anticlímax, né? Quando o Guedes falou assim, olha, eu não vou falar desse novo imposto aí, isso a gente vai deixar para depois. E todo mundo acreditava que o governo poderia vir, né, com essa nova proposta, e não veio ainda. Então, talvez isso seja um sinal de que os caras estejam discutindo isso ainda, né, fazendo conta. E a segunda coisa talvez tenha sido marcar terreno, né? Você diz, olha, economicamente a melhor maneira de calcular aí é essa aqui, a segunda, enfim, a parte que me cabe na alíquota de 25% é essa aqui, enfim, aliás, o governo também não esclareceu muito bem como ele chegou a 12%, né? Eu acho que esse é um aspecto importante aí. Mas, de todo modo, eu acho que essa apresentação da CBS serviu como uma espécie de balão de ensaio para você ver o tamanho que vai ser da pressão da sociedade contra uma proposta de reforma tributária que vai aumentar, sim, carga. Né? Aliás, uma coisa que o Maia tem dito e que é importante prestar atenção, se o governo chega na reforma tributária com uma continha, né, de precisar aumentar a arrecadação, é porque ele precisa achar mais 50 bi para pagar os R$300 do Renda Brasil que ele quer, né? E para fazer uma desoneração, você está falando aí, a conta total é 300 bi, mas vamos lá que você queira fazer 100 bi. Você está falando de chegar para fazer uma reforma tributária precisando arrecadar mais 150 bi. Ou seja, a reforma vai acabar aumentando o cara. Eu acho que isso que o Maia tem dito, né? E aí, enfim, não tem mágica aí, né? Não tem mágica. Então, é preciso prestar atenção nesse negócio. Bom, você concorda ou discorda da frase? É positivo desonerar a folha de pagamentos, mesmo que seja necessário aprovar um novo tributo sobre transações. Olha só, sim, 33%, não 54%. Ou seja, o governo ainda não tem maioria para tocar esse debate no Congresso Nacional. Melhorou ou piorou? Não sei, como a gente não fez essa pergunta no mês passado, a gente não sabe como é que isso aqui evoluiu. Né? De repente, no mês passado, realmente, isso aqui estava interditado e agora, de cada 10 deputados, você já tem 3 querendo falar nisso, né? O que seria um avanço do ponto de vista do governo. Mas a gente não sabe, isso a gente vai realmente definir na próxima pesquisa, quando a gente repetir, né, essa pergunta, a gente vai ver, aqui a gente vê o retrato, né, quando a gente consegue comparar 2, 3 indicadores, a gente vê o filme. Então, na próxima, a gente vai poder ver o filme. De todo modo, é isso aqui. Né? De cada 10 caras no Congresso, 1 vai tentar escapar da discussão, 3 vão topar falar e 5 vão dizer, não, esquece isso, né? É muito complicado e tal. Mas enfim, o governo ainda não tem isso aqui maduro. E talvez por isso que ele até diga, não, vamos conversar sobre isso aqui numa 4ª fase. Talvez ele queira dar tempo para o tema amadurecer. Enfim, pode ser uma estratégia. E aí, por último, vamos falar sobre reeleição, né, dos presidentes. Aliás, na nossa análise de início de ano, quando a gente apresentou os nossos riscos institucionais para os clientes, o primeiro que a gente colocou lá foi a sucessão do Maia, que, embora aconteça em 2021, ele vai começar a exercer seus efeitos gravitacionais no segundo semestre. E de fato, isso está acontecendo. Né? A gente perguntou, vem cá,
na sua opinião, vai ser permitida a reeleição do Rodrigo e do Davi? Para os deputados, a gente perguntou o Rodrigo, e para os senadores, a gente perguntou o Davi. Somando tudo, 60,4% disseram não, não vai ser permitido. Né? 16% não responderam, 22% disseram que sim. Tá? Então, assim, essa é uma briga que precisa ser comprada. Né? É uma briga que precisa ser comprada. E por que isso aqui é importante? Porque se você quiser, se os presidentes quiserem passar isso aqui via uma alteração no legislativo, no regimento, enfim, eles têm que ter consciência do tamanho da briga que vão comprar. Se essa for a decisão, muito provavelmente isso aqui vai tirar tempo de avaliação de reformas, né? De avaliação de projetos de lei. Isso aqui vai consumir tempo. Né? É importante. E se vier, então isso levanta a bola para a gente sustentar que não, então faz sentido os presidentes, enfim, procurar o STF para fazer isso via interpretação do STF, porque aí você economiza briga no Congresso. Mas, de todo modo, vai ter gritaria e ranger de dentes. Né? Enfim, eu acho que esse pessoal tem que avaliar se vale a pena entrar nisso aqui. Embora a situação ela seja melhor para o Davi do que para o Maia. Tá? Bom, aí a gente perguntou, para terminar, na sua opinião, qual é o nome mais competitivo para ser reeleito presidente da Câmara? A gente tem aqui o Rodrigo, olha, com 4 citações, 16 citações, não sei, Arthur Lira e Baleia Rossi, 3 citações cada. Acho que tem 2 surpresas aqui. A primeira surpresa, o nome do Baleia, e a segunda surpresa, o fato do Aguinaldo não ter sido citado. Eu acho que essa é um dado importante. Né? O nome dele não está aqui. E quando a gente vai para o Senado, olha só, a gente entrevistou 10 senadores, vocês se lembram? 5 senadores citaram Davi. Aí eu vou contar um segredinho para vocês. Os 5 da oposição, né, que a gente entrevistou. Então, essa é uma questão importante, né, da gente avaliar. O Davi talvez esteja fazendo um jogo de dar espaço para a oposição. Assim como o Rodrigo também faz. E isso pode estar servindo de combustível, né, para ele poder ter coragem de cogitar um segundo mandato. Pessoal, é isso aí. Essas foram o extrato, né, dessa edição. E a gente está à disposição de vocês agora para bater um papinho com quem quiser fazer perguntas, quem quiser fazer comentários. A gente está aí à disposição de vocês. Léo, eu queria só aproveitar o gancho, acho que desses últimos 2 slides, né, falando justamente sobre como é que a gente pode enxergar os próximos passos na linha sucessória, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Acho que foi na semana passada, a gente teve a oportunidade de conversar com uma grande liderança da esquerda na Câmara dos Deputados, né? E um dos assuntos, a gente conversou sobre diversos assuntos, mas um deles foi justamente a reforma tributária. E em nenhum momento ele falou o nome do Aguinaldo também. Então, ele falou sobre, inclusive ele usou uma frase que ficou ecoando na nossa cabeça depois, que foi quando a gente perguntou sobre a proposta do governo, né? Essa liderança virou para a gente e simplesmente respondeu: não li nem lerei. Então, não sei do que se trata a proposta do governo. Se veio do Paulo Guedes, não pode ser coisa boa, a esquerda não vai considerar e prefiro nem opinar. Então, assim, isso para a gente também acabou sendo bem marcante, porque a gente estava num momento onde a proposta estava sendo debatida com todo o fervor, né? Ela tinha 2, 3 dias que ela tinha chegado. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, como você acha que estão essas movimentações, essa questão dos principais nomes, essas alterações né, essas alterações de principais lideranças dentro das casas, do Senado, da Câmara dos Deputados, como é que você tem visto isso? E como é que você acha que a pesquisa nos ajuda a responder isso também? É isso aí.
Olha, Mari, vamos lá. Primeiro, essa resposta, né, dessa liderança, ela reforça um pouco essa personalidade muito polarizadora do Paulo Guedes. Ele é um cara bom para quem quer arrumar uma confusão, né? Então, ele acaba suscitando esse tipo de sentimento. Já foi assim na reforma da Previdência, né? E ele, quando ele entra na reforma tributária, realmente o ambiente tumultua um pouquinho. Agora, nessa questão da sucessão, a gente até estava conversando ontem com uma jornalista política aqui de Brasília, a Denise Rotenburg, e ela participou do Roda Viva, né, que entrevistou o Rodrigo Maia na segunda-feira. E ela falou uma coisa interessante, que foi o seguinte: o Rodrigo está incensando vários candidatos. E a própria aparição do Baleia, né, nesse momento, é muito interessante, porque ele era um cara que não estava no radar, mas é um cara que, se você for avaliar, faz sentido, né? Porque é um cara do MDB de São Paulo. Não tem mais nada natural para presidir a Câmara do que um cara do MDB de São Paulo, né? Agora, eu acho assim, o Rodrigo não. Você tem duas. Eu acho que você tem duas fases aí, né? A primeira fase é você escolher quem você não quer. E a segunda fase, aí talvez seja você escolher quem você quer. Eu acho que quando você faz você incentiva muitas candidaturas, talvez você esteja procurando uma maneira de quebrar um acordo que você fez lá atrás. Né? Você olha, o blocão se desfez, né? Aquele já tem muito mais candidatos, né? Antes de eu quebrar meu acordo, vários outros quebraram, então aquele contexto que existia antes não existe mais. Então, me parece que, se o Rodrigo realmente tem uma preferência baixa, vamos dizer assim, pelo Arthur Lira, a primeira coisa que ele vai fazer é incentivar vários outros a saírem. Né? E aí depois, quando ele conseguir bloquear a preferência que ele menos gosta, aí talvez ele jogue. Agora, qual que é o jogo do Aguinaldo, né? Perdão, do Arthur? Usar recursos do governo, da proximidade que ele tem com o executivo, talvez para construir uma boa ponte entre os parlamentares. E esse é um belo de um canhão, né? É um belo de um canhão. E aí, só um outro destaque também dessa conversa que a gente teve com essa liderança da esquerda foi que ele fez questão de exaltar o nome do Baleia Rossi, né? Justamente colocar o Baleia Rossi como sendo um dos principais nomes com os quais a esquerda vai conversar para poder encaminhar as suas pautas. E ele, inclusive, disse que ele era um dos principais atores porque ele era o que mais entendia de política no final do dia. Então, ele era seria o que teria mais traquejo político para lidar com o assunto. E aí eu acho que já dá até para engatar numa pergunta que a gente recebeu aqui do Carlos, né? Que ele perguntou justamente: Léo, o nome do Aguinaldo não ter aparecido indica esvaziamento dele como liderança também? Isso pode atrapalhar o texto que ele deve apresentar da reforma tributária? Pois eu acho que não, né? Eu acho que o Aguinaldo, ele é uma figura de muito destaque. Né? Talvez ele... Agora, com a reforma tributária, talvez ele... A gente tem que avaliar se ele vai ter condições de sair do texto da reforma tributária num determinado momento para poder fazer campanha, né? E é muito curioso isso que você colocou, Mari, que é o seguinte: a esquerda, qual vai ser a estratégia dela? Ela vai lançar um candidato, né, e vai apostar nesse candidato, mas arriscar, por exemplo, a deixar vamos imaginar um Arthur Lira contra um Marcos Pereira num segundo turno, sendo que os dois têm pouca disposição de conversar com a esquerda,
né? Ou, olha só, ou ela vai apoiar logo um candidato indicado pelo Rodrigo para garantir pelo menos o status que ela tem hoje, né? Que é receber algumas. Essa decisão da esquerda vai ser muito importante para a escolha do perfil, né? E aí talvez a gente tenha lá em fevereiro uma disputa assim, olha, que congresso você quer? Você quer um congresso mais majoritário, mais alinhado ao governo, que o que vier vai ser passado, meio tratuzão, rolo compressor, ou você quer um congresso mais independente, né? Mais ou menos estilo Rodrigo Maia, mais altivo, inclusive contemplando demandas da esquerda nesse processo. Acho que essa vai ser, acho que o debate tem boa chance de caminhar para esse tipo de narrativa, né? E aí a esquerda vai acabar desempenhando um papel importante. E esse debate, né, dessa linha sucessória, inclusive, ela tem a ver com uma questão relacionada à segurança jurídica, né? Porque a depender de quem vai vir nessa linha sucessória, até que ponto as pautas que o governo tem colocado como as principais pautas reformistas. E a gente teve a oportunidade de conversar com alguns executivos do México nessa semana e o que a gente escutou em termos de imagem do Brasil foi algo assustador, né? Porque a gente tem muitas empresas de fora por causa de todo o trabalho que tem sido feito, principalmente na mídia, né? De, vamos colocar assim, entre aspas, detonar tudo que tem vindo do governo. O Brasil tem ficado com uma imagem no exterior muito negativa. E isso, de certa forma, tem afugentado muito investimento externo, né? Então, eu acho que vale a gente fazer também, casar um pouco essa conversa e o que você acha que pode afetar, né, esses próximos passos do Brasil, tanto em termos do legislativo quanto executivo, com a nossa imagem, né? A imagem que a gente está passando para fora e quais impactos que a gente pode ter na economia, porque esses impactos eles já estão vindo, né? A desconstrução dessa imagem que está sendo feita do Brasil lá fora, ela também faz parte do que um profissional de relações governamentais precisa fazer, né? De levar informação para o board das empresas, levar informação de verdade lá para fora de como o governo tem agido, o que ele tem recebido de pautas, se ele é ou não favorável ao investimento externo, se é mais nacionalista, se é mais liberal. Eu acho que vale a gente comentar um pouquinho sobre isso também. Essa é uma discussão incrível, né? E aí é muito engraçado porque eu trabalhei durante um tempo numa agência de comunicação e aí eu aprendi o seguinte: olha, o responsável pela sua imagem é você. Se o governo está num processo ruim com a imprensa, e a imprensa acaba trabalhando mais como torcedora do que como analista, né, do processo, você, enquanto governo, tem que tentar corrigir esse processo, né? Então, assim, mas claramente hoje existe uma percepção distorcida. E acho que a maior distorção, e aqui eu não quero entrar, né, numa discussão sobre se Bolsonaro é bonzinho ou não, mas assim, acho que a principal distorção é entender o Bolsonaro como sendo um cara nacionalista do ponto de vista de protecionismo, né? Sendo que, se a gente olhar para toda a agenda, inclusive de reação da crise, ela é toda voltada para a atração de capital privado, inclusive externo, né? A mudança do modelo de concessão de petróleo, lei do gás, agora o marco do saneamento, né? Então, é muito engraçado esse descolamento, né, da orientação liberal, internacionalista, né, até de abertura comercial, que a economia tem, e, do outro lado, a sensação no mundo de que o Bolsonaro é antiglobalista, de que ele é protecionista, né, de que ele é nacionalista. E aí é engraçado porque
muito provavelmente a responsabilidade por isso é do ministro Ernesto Araújo, né, que tem, né, esse discurso, ele escreveu um artigo sobre isso, e acho que esse é um ponto que talvez o governo devesse prestar um pouco de atenção, né, no sentido de tentar corrigir a sua imagem. A gente tem ótimos diplomatas com ótima reputação lá fora, né, que talvez pudessem nos ajudar a fazer essa correção. Mas, assim, embora a imprensa haja como torcedora, né, eu tenho a impressão que é algo que você consegue trabalhar, né, com alguma mudança de direção. Eu acho que o governo tem que se preocupar, sim, a respeito disso, Mari, porque não apenas, né, lá no México, na Europa, até nos próprios Estados Unidos, né, eu acho que a gente está tendo uma imagem muito complicada do Brasil e você precisa fazer gestão disso. Montar um comitê de gestão de crise para trabalhar isso. E a gente, obrigada, Léo. A gente tem chegar mais algumas perguntas aqui. A Juliana Kince, ela está perguntando, Léo, qual é o seu entendimento sobre a movimentação da Frente Parlamentar da Reforma Tributária? Ela pode travar as discussões sobre a reforma? Pode dificultar na votação do texto final? Olha, eu acho que depois da audiência pública do Guedes, eu achei que a reforma tributária ela está um pouquinho mais atrasada do que a gente imaginava, né? Porque a discussão das alíquotas propostas pelo governo para a CBS, da alíquota, né, proposta para o CBS, sofreu, né, um ataque, e o governo atacou a alíquota de 25% do IBS. Né? O Guedes tem uma declaração dizendo assim, olha, essa alíquota aí que vocês estão sugerindo não cobre, não vai cobrir. Né? Então, eu acho que se você não tiver segurança nisso, né, de que o novo imposto cobre o que você está deixando, eu acho que a discussão ela volta para trás. Né? Então, eu acho que a gente, nessa quarta-feira, embora a nossa pesquisa tenha dito que a disposição política de aprovar a reforma continue em alta, eu acho que voltou um pouquinho para trás. E eu faço eco para uma declaração do deputado Efraim Filho, né, líder do DEM, que ele disse assim para o Aguinaldo, Aguinaldo, apresenta esse relatório logo. Eu acho que só quando o Aguinaldo apresentar o relatório é que a gente vai conseguir mapear com muita clareza o que tem de resistência ou não. Né? Porque até lá está todo mundo assim, aquele apoio meio etéreo, né? Ah, vamos lá, é isso mesmo e tal. Mas na hora que você botar no papel, aí eu acho que a gente vai conseguir medir realmente o cenário. Por isso que porque, assim, circula na boca pequena que o relatório está pronto. Né? E aí você estaria cumprindo umas formalidades, né, para apresentar. Mas, enfim, eu acho que o Efraim está certo quando ele diz que é melhor apresentar esse negócio logo e medir o tamanho da reação. Né? Eu acho que isso é que vai dar a medida para a gente. Tá? Mari e Ju. E a Ângela Reim, obrigada pela participação, Ângela, também. Ela traz uma pergunta sobre a sucessão, né, na Câmara, sobre a sucessão da presidência da Câmara e a estratégia da oposição. As duas eleições do Maia tiveram um apoio decisivo dos partidos da esquerda, capitaneados pelo deputado Orlando Silva. Você acha possível que os partidos de esquerda proponham o nome do Orlando para a mesa diretora como vice numa chapa com o Baleia titular? Então, Baleia e Orlando, o que você acha? Olha, isso é uma ideia muito engenhosa, né? Né? Porque eu acho que seria, vamos colocar seria um daqueles eventos políticos de primeira grandeza, né? Assim, você estaria reconstruindo uma frente de centro-esquerda
não apenas para administrar o Congresso, mas para administrar o Brasil, né? Seria uma frente. Eu acho que isso implodiria completamente qualquer acordo, né? Porque PP, PL, republicanos, acho que ninguém mais toparia, né, apoiar. Eu acho que a gente não pode ignorar um aspecto desse Congresso, que ele é um Congresso de direita e conservador. E já era, Mari, em 2015. Né? Na verdade, o Congresso ele mudou antes da presidência da República. Né? Aliás, e essa é uma característica muito forte. Então, eu acho que esse é um tipo de aproximação que o Congresso não toparia. Né? Acho que uma segunda vice, alguma coisa assim. Mas, olha, é uma boa questão, inclusive, para a gente botar na próxima pesquisa. É verdade, é verdade. E a gente tem mais uma pergunta aqui, que é da Patrícia Xavier. Primeiro, ela agradece, né, por a gente estar dividindo essas informações que, segundo ela, valem ouro. Patrícia, muito obrigada. E a pergunta dela é referente ao auxílio emergencial. Então, Léo, queria saber como o auxílio emergencial vai influenciar nessa relação Congresso-Planalto. Acredita que o Congresso possa querer ficar mais próximo ao Bolsonaro? Aí ela faz um comentário, né? Apesar do fato de que os R$ 600 terem sido mais função de ação do Congresso do que do próprio Executivo. Mas para a população em geral, a ação ainda foi da presidência. O pessoal diz que em política, né, assim, o que for ruim você empurra para o outro, né, o que foi bom você tenta se apropriar, né, e o governo parece que teve muito sucesso nisso. E a Patrícia está coberta de razão, né, a proposta inicial do governo foi de R$ 200, né. Olha, eu acho que essa questão do auxílio emergencial foi o principal vetor de transformação da agenda do Ministério da Economia. A gente pega a entrevista do Guedes à CNN 3 semanas atrás e o Guedes diz assim, não, a nossa prioridade deixou de ser fiscal, as propostas que estavam rodando lá do Senado não tem mais o nosso selo de prioridade, e agora a gente quer trabalhar emprego e renda. Né? O emprego é a desoneração, isso que o governo está colocando na reforma, e a parte da renda é criar um programa de distribuição parrudo. Por quê? Porque está todo mundo morrendo de medo de desligar essa máquina dos R$ 600. Assim, quem é que vai lá desligar essa torneira? Né? E aí o governo, e acho que isso interessa ao Congresso também, pode dizer assim, não, a gente vai lá desligar a torneira, mas a gente vai desligar a torneira só pela metade. Né? A gente vai manter um programa de renda mais turbinado, R$ 300, chegando a mais gente. Né? Eu acho que é isso que o governo quer. E assim, do ponto de vista da reeleição do Bolsonaro, eu entendo que o governo não tem mais nenhuma outra prioridade no mundo a não ser essa. Porque essa é a chance dele conferir algum legado, dele avançar sobre um eleitorado que não era dele e fazer uma permuta, né? Saem os eleitores, de repente, de classe média, que votaram ali pelo sentimento anti-PT, entra um eleitorado mais popular, né? Então, assim, me parece que essa é a prioridade do governo. Né? Ele não vai ter outra. E aí, isso leva o governo, então, vamos achar fundos para isso, né? E levou o governo a entrar na reforma tributária com essa percepção. Então, e acho que se o governo souber trabalhar isso, pode até ser um argumento interessante para ele ganhar atração na proposta de reforma. Né? Ele vai dizer assim, olha, povão, né? Que normalmente são pessoas que não vão dar muita bola para a reforma e tal, quer manter R$ 300 de auxílio no Renda Brasil, me ajuda a aprovar a reforma. Me ajuda a aprovar um imposto para tirar dos ricos e tal. Né? Então, assim, eu acho que essa questão do auxílio é
a questão para movimentar e reorganizar o tabuleiro político. Hoje, todo mundo de olho. Ainda mais, Mari, quando você olha o efeito que esses R$ 600 fizeram na popularidade do Bolsonaro. Né? Ele está hoje com mais gente aprovando do que a gente desaprovando. Que é uma coisa incrível. Com 100 mil mortos. Né? Exatamente. Então, é uma coisa... Aí a gente vê o tamanho do poder que é grana, né? Enfim, é isso. Né? É o bolso, né? Sim. E aí E a é o gente já bolso, mas é vai... uma sensação também de que o Bolsonaro está lá com cara, né? O professor Paulo Kramer sempre fala isso, né? Ele disse que foi assessorar o Roriz numa das eleições, e o Roriz disse para ele assim, ó, você pode até não resolver o problema do cara, mas ele tem que sentir que você está do lado dele, né? E acho que o Bolsonaro está tentando o máximo possível vestir essa roupa, né, para poder ter sobrevivência numa eleição na qual a gente vai ter mais desempregados, né? Mais, eu não sei, mais pobres, mas com certeza mais desempregados do que havia em 2018. Não é uma eleição fácil. Verdade. E aí, a gente tem mais duas perguntas aqui, eu já vou fazê-las com a gente se encaminhando para o encerramento, né, que já vai dar meio-dia. Uma pergunta, e também, ó, o assunto sucessão, Câmara e Senado não adianta, tá em alta. Mas uma é do Roberto Ivo Maia. Obrigada, Roberto, pela sua participação. Léo, como você vê a candidatura de Marcos Pereira na sucessão da presidência da Câmara? E daí eu já parto para a última pergunta, que é: o Senado tem uma minoria de parlamentares de oposição e uma grande parte formada por senadores de centro. O Davi tem, na opinião de vocês, fôlego para compor também com a maioria representada por partidos como Podemos, de Álvaro Dias e Lazier Martins? Então, aí uma pergunta de Câmara e de Senado aí sobre a sucessão para a gente encerrar. Olha, o presidente Marcos Pereira, o vice-presidente Marcos Pereira, ele acho que ele está nesse leque aí de candidatos que podem se viabilizar se houver condições de quebrar esse acordo, né, do Maia com o PP. E vamos imaginar, se você quer uma opção mais de centro-direita, igualmente alinhada com o governo, mas talvez com menos... uma presidência menos agressiva, vamos dizer assim. Eu não estou dizendo que o Arthur Lira é agressivo. Estou dizendo que o Arthur Lira é assertivo, né? Muito assertivo, pode ser um pouquinho agressivo. Né? Mas aí eu acho que o Marcos Pereira ele ganha muito espaço, né? numa composição assim. Não, eu quero um Congresso majoritário, né? Mais alinhado ao governo, que seja mais assertivo nas pautas de direita, de centro-direita, nas pautas liberais, mas sem alguma agressividade ali. O Marcos Pereira vai ser um cara interessante. É até bom lembrar o seguinte, que se o PP tiver duas candidaturas, como, por exemplo, do Aguinaldo e do Arthur, nesse caso eu acho que vale. Quem tem duas não tem nenhuma, né? Aí eu acho que o nome do Marcos Pereira cresce muito, né? Se o próprio PP se inviabilizar. E em relação ao Senado, essa é uma boa pergunta. Né? O Senado ele é muito fechado, é muito difícil, mas eu tenho a impressão de que o Davi vai sofrer oposição dessa turma aí. Que é uma turma, por exemplo, que fica muito brava pelo STF não ter pautado a lava-toga, ou pelo Davi não ter pautado a lava-toga, né? Por não ter... enfim, ter bloqueado um pouco o pacote do Moro, enfim, toda essa questão de prisão de segunda instância, embora esteja na Câmara. Mas de todo modo, eu acho que eu acho que o Davi tende a sofrer mais oposição dessa turma, né, do que apoio, mas
realmente a gente precisa olhar. E outra coisa, né? Uma eleição, ela é uma disputa entre dois nomes, né? Precisa aparecer alguém, né? Para conversar, inclusive, com a oposição. De repente aparece uma Anastasia, ou aparece, sei lá, o Álvaro. Assim, olha, a gente consegue fazer aqui uma composição sem causar um estrago no regimento. Então, assim, é preciso que você tenha outras opções. E acho que isso ainda não está colocado, pelo menos na pesquisa não apareceu, né, a citação de nenhum nome diferente do Davi. Excelente. Pessoal, então a gente já estamos finalizando, né, agora 12:01. Queria agradecer muitíssimo a presença de todas as pessoas, a grande maioria das pessoas que ficaram do início até agora no finalzinho. Então, obrigada mesmo pela presença de vocês, pelas perguntas. Perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, a gente faz o encaminhamento, depois a gente pega o e-mail com vocês e faz a resposta direto por e-mail também, para elas não ficarem sem resposta. Mas, Léo, queria te agradecer e eu acho que também já deixar o convite, né, para quem não conhece ainda, conhecer a página da Vector no YouTube. A gente tem postado todos os vídeos dos webinars lá. E a gente vai começar com uma série de vídeos um pouco mais curtinhos também sobre alguns temas específicos e que são bem importantes em termos de conjuntura. E nos sigam no Twitter também, @VectorHelgov. E a gente fica à disposição para o que vocês precisarem. Qualquer coisa podem entrar em contato com a gente pelo site, pelo e-mail, contato@vectorhelgov.com.br. Léo, muito obrigada. Tá bom, até botei aqui, viu, Mari, o meu endereço no Twitter também. A gente tem postado informações perfeito. lá. E queria dizer o seguinte, que você vai ter um futuro brilhante aí na CNN, na Globo News, viu? Você é uma ótima apresentadora. Poxa, obrigada. Fiquei com vergonha agora. Acho que a hora que a gente fica com a bochecha vermelha é hora de acabar. Tá bom, obrigada. Então tá bom. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Valeu.